Alguém só me atenta pro horário, tá certo? Para fazer crescimento. Não sei qual é, tá gravando. Apareceram mensagens em inglês. Vamos lá, né? Quem tiver com o livro, tá certo? A gente vai acompanhando com o livro. É bom estar com o livro em mãos, que eu tô com o meu bem aqui do lado. Beleza? Aqui o livro do lado, certo? Podemos abrir o livro lá na página 8. Eu não avisei vocês antecipadamente, então quem tá com o livro na mão, beleza? Pega só uma caneta e vai anotando as páginas que eu tô falando, né? Lá na página 9, a gente começa o nosso livro. No nosso livro tem abordagem sobre o início das transações financeiras, né? É uma aula que eu gosto de dar, porque é contexto histórico, eu gosto muito de história. A mesma aula eu dou uma parecida lá no primeiro ano, quando a gente fala sobre os conjuntos, né? A matemática financeira, ela surgiu não só com moedas, mas ela surge, né, as transações financeiras, elas surgem desde antes de ter uma moeda, né, seja ela em cédula, seja uma moeda cunhada em algum tipo de metal. Ela é uma parte da matemática, né, que vem desde as trocas, chamada de escambo, por aí vai, né, com a necessidade do homem, com as necessidades humanas que foram surgindo ao longo do tempo. Houve momento em que precisou-se que o escambo não dava mais troca, não dava mais certo. Aí começou-se a utilizar as moedas, por aí vai. Basicamente o resumo é esse. Ele fala sobre quem administra o dinheiro no nosso país, né? Quem é responsável por isso é o Banco Central. Fala sobre quem produz, né? Quem fabrica as nossas moedas, que é a Casa da Moeda Brasileira, a CMB. Fala o quantitativo de moeda corrente no país, né? Quanto que tem de moeda, quanto que tem de cédula, quanto que tem de dinheiro circulante, isso tanto na mão pública, né, que nas nossas mãos, quanto nas mãos dos bancos. Basicamente é isso. E tem umas 3 questõezinhas no final. Então, passamos para nosso conteúdo mesmo, lá na página 10. Se a gente puder estar com o livro, irmão, vai acompanhando, né? Aí lá na página 10 ele traz diversas situações. A primeira dela é que fala que é uma coisa que eu acho fundamental, certo? Principalmente para vocês que são jovens, e daqui a poucos meses, né, daqui a alguns dias, já vão estar começando a ter o próprio rendimento, né, o salário, a bolsa estágio de vocês, que é uma coisa, pessoal, não gastem. Deixa eu só ver se também. Deixa eu virar aqui. Pronto. Que é, se você ganha 200, 300, 400, 500 reais, um salário, 2 salários, 3 salários, você não pode gastar mais do que isso. Aliás, você não pode gastar, né, tudo que entra. Se eu recebo 3 mil reais, eu posso gastar 3 mil reais? Cuidado, né? Então, muito importante que vocês tenham isso em mente, educação financeira. Educação financeira é diferente de matemática financeira. Mas eu gosto de pegar essa disciplina para tratar disso com vocês, porque isso é um conhecimento para a vida. Beleza? Tranquilo? Alguma coisa aqui? Não. Então, vamos lá. Primeiro tópico, né? Sobre da disciplina. Isso não cai em prova, tá bom? Aliás, né? Isso é na maior das provas, que é a prova da vida. Não gaste além do que você ganha. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 2.000, você não pode gastar todos os 1.000. Você sempre tem que ter um negócio chamado fundo de reserva, tá certo? Mas se eu deixar de comprar as coisas que eu gosto, vou deixar de comer o que eu gosto, vou tentar sair para onde eu gosto. Não é isso. Aí você pode balancear as coisas, tá bom? Então vamos lá. Onde é que eu vou encontrar matemática financeira? Na sua vida todinha, no seu dia a dia, né? Quando você vai no supermercado, quando você vai a um banco fazer um empréstimo, quando você vai abrir a sua conta, se for abrir a conta de estágio, provavelmente o banco, não sei se no caso de vocês é especial, se ele vai abrir uma conta que vai cobrar uma taxa, né? Que é a taxa de manutenção, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando você faz um empréstimo, quando você financia um carro, quando você financia uma moto, quando você financia uma casa, a matemática financeira está envolvida quando você faz um consórcio, tá certo? Todas as transações que geralmente a gente faz no nosso dia a dia vai envolver matemática financeira. Tranquilo isso aí? Dá para perceber onde que a gente pode aplicar isso daí, né? É uma infinidade de... se você tiver um pensamento um pouquinho melhor, se você olhar no ramo dos investimentos, né, você vai ter, ao invés de você pagar juros, você vai receber juros, não é isso? Tem isso também.
Ah, mas esse negócio de emprestar dinheiro para banco, emprestar dinheiro para empresa, só gente rica e tem muito dinheiro que pode fazer? Não. Né? Qualquer um de nós podemos fazer. Basta abrir uma contazinha na corretora, com um pouquinho de dinheiro, né? Com menos de R$ 40 você já começa a ser investidor. Mas para isso não é a loteria. Não é um cassino, que você só rebola o dinheiro e vou rezar para dar certo. Não tem estudo, né? Você investir em boas empresas, por aí vai. Tranquilo? Podemos arrochar aqui no conteúdo? Coisinhas básicas para que eu possa trabalhar, tá certo? Os pré-requisitos para que eu possa me dar bem em matemática financeira. Eu preciso ter o domínio de, primeiramente, as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu tenho que ter um domínio de potenciação, tenho que ter um domínio de radiciação básico. Eu tenho que entender de porcentagem, que a coluna de vocês já aborda na página 10, né? Uma lembrança de porcentagem, trabalhar bem com porcentagem. E aí, consequentemente, querendo ou não, a gente não pode fugir da regra de 3. Só fala de porcentagem, né? Aqui. Pronto. Porcentagem até a página 12. Aí vem a atividade que eu passei essa semana, atividadezinha básica de 10 questões, tá certo? Não muito complicado. Acréscimo e desconto sucessivo. Então, vamos lá. Porcentagem. Eu vou abrir o material. Tem alguém aqui que, tipo, Marcelo, você nem pra onde é que vai porcentagem? Sempre tive dificuldade? Se manifeste agora. Para que eu possa tentar, né, levar você pelo caminho para facilitar suas lacunas. Tem? Chat ou microfone? Ninguém? A Emily. Ah, sim. Eu, Ana Caroline. Adoraria relembrar. Então, vamos lá. O que é a porcentagem, tá certo? Eu vou pedir que, por gentileza, Darlana, você pode ler para mim, para ainda... Ai, não está apresentando ainda para vocês, né? Para ainda. Deixa eu ver, F. É aqui. Aí eu volto. Vou apresentar agora uma janela. A janela que eu quero apresentar é a apresentação de slide. Pronto. Tá aparecendo para vocês já? Tá carregando ainda a transmissão? Tá aparecendo, né? Darlana, você pode ler para mim essa primeira parte, esse primeiro pontinho? Dá para me ouvir? Sim, tô ouvindo muito bem, por sinal. Tá. Porcentagem. A percentagem ou porcentagem, do latim percento, significando porcento a cada centena, é uma medida de razão com base 100. Obrigado, Darlana. Karine Pinheiro, lê para mim aí o segundo ponto, por favor. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. Certo. E agora eu vou pedir a Taemily Tavares. Por gentileza, lê o terceiro ponto aí, Taemily. Tá, Emily? Tá, Emily, tá aí? O microfone tá com problema, tá, Emily? O display do telefone tá quebrado, não pode ler. Não precisa abrir a câmera não, mulher. Só o microfone, só para efetuar a leitura. Nosso tempo. Tá, é que eu não enxergo muito no celular, mas tudo bem. Deixa eu tentar virar aqui a tela. Vamos lá. É o terceiro, né? Isso, obrigado. Dizer que algo chamaremos de blusa é 70% de uma loja, lê-se. As blusas são 70% de uma loja. Significa dizer que
Blusas é equivalente a 70 elementos em um conjunto universo de 100 elementos, representando lotes que pode ter qualquer valor. Muito obrigado, né, Darlana, Karine e Taime, tá certo? Então, basicamente, pessoal, aqui nós temos em 3 situações, 3 formas de você representar a porcentagem, né? Em resumo, né, no popular, a grosso modo, né, do jeito que a massa gosta. O que é porcentagem? Porcentagem é nada mais nada menos que você pegar algo e dividi-lo em 100 partes. Aí vamos voltar para o conceito de fração. O que é a fração? A fração, né, é uma situação em que eu tenho um inteiro, divido ele em partes iguais, é importante frisar isso, que em fração todos os pedaços têm que ter exatamente o mesmo tamanho, certo? Beleza? Todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. E aí eu vou utilizar partes, né, algumas partes desse todo, né, que foi dividido em partes iguais. Então, um exemplo aqui, puxando da fração, né? Se eu tenho um 2/5, né, o 2 é o numerador e o 5 é o denominador. O que é que cada um me indica? Olha, né, o denominador ele me indica o todo foi dividido em quantas partes iguais? 5. E o nosso, né, a nossa parte que importa pra gente é o quê? 2 partes de 5. Beleza? Tranquilo. E no caso da porcentagem, o meu denominador sempre tem que ter 100, né? A porcentagem vai ser a representação de uma fração, tá certo? Uma razão em que o denominador sempre é 100. E o numerador vai representar quantas partes de 100 eu estou pegando. Tranquilo, tranquilo isso aí? Beleza? Tranquilo? Posso passar para frente? Tranquilo. Tranquilo, né? Esse conceito de porcentagem é básico, tá certo? Então, vamos lá, ó. Aí tem, né, se a gente for lá para o livro de vocês, né, ele vai dar o conceito de porcentagem, né? Lá na página 10, um quadrinho verde, né, destacado de verde, que ele vai falar uma dessas 3 formas, né? Vai usar uma dessas 3 linguagens. O exemplo 1. No exemplo 1, lá na página 11, ele traz para a gente 3 formas de você trabalhar o percentual. Não são as 3 únicas, tá certo? A primeira delas, né, é eu achar uma fração por meio da fração equivalente, tá certo? Como é que eu faço isso, Márcio? Achar um percentual por meio da fração equivalente é você pegar o denominador e tentar mexer com ele para ele virar um 100, tá certo? E aí, pegando a propriedade de proporção, o que eu fizer com o denominador, eu também faço com o numerador, tá ok? Não é o ponto do slide ainda, tá aparecendo na tela de vocês, tá certo? Eu estou indo pelo livro, beleza? Tem a forma de você usar o número decimal, que é quando você faz uma divisão e depois multiplica por 100, tá certo? E tem a famosa regra de 3, né? São as 3 formas que nós podemos trabalhar percentual. Tá tranquilo até aí? Tá dando para acompanhar? Sim. Tranquilo? Então vamos lá, né? O que é forma percentual e forma unitária? Agora vamos voltar para o slide, que isso não está sendo tratado no livro de vocês dessa maneira, por isso que eu estou gravando, para depois vocês terem acesso. Né? O que seria a forma percentual? Foi aquilo que a Taemily leu no terceiro ponto, tá? 70%, 50% de algo, 20%, 30%, 12,5% a 0,4%. Né? Quando aparece o númerozinho e esse símbolo aqui, deixa eu usar o ponteiro, tá certo? Quando eu uso esse negocinho aqui, esse símbolozinho aqui, né, que é o símbolo de porcentagem, indica que é 70 sobre 100, tá bem aqui, ó, 70 sobre 100. Se eu simplificar isso daqui, né, por 10 em cima e por 10 embaixo, fica 7 sobre 10. 7 dividido por 10 dá 0,7. Quando aparece assim, ó, né, o número com a vírgula, sem a vírgula, e faltando o percentual, né, o símbolozinho de percentual, dizemos que ele está na forma unitária. Isso está claro? Quando aparece o símbolozinho de porcento, quer dizer que está na forma percentual. Quando aparece só o valor aqui, né, já convertido, ou seja, a conta, por exemplo, 130%, aqui seria como? 130 sobre quanto? Sobre 100. Que se eu dividir, vai dar exatamente quanto? 1,3. Então, 130% na forma unitária é 1,3. 1,3 na forma percentual, 130%. Isso está tranquilo? Sim. Eu vou até puxar aqui, né, só para a gente
voltar, como eu falei, das 4 operações, vou mudar a cor da tinta aqui. Vou botar um verdezinho, né? Bem aqui, ó. Ah, Márcio, eu tenho dificuldade com divisão, por isso que eu me complico em porcentagem. Tem que treinar, tá certo? Inclusive, tem umas questãozinhas bem bestinhas lá na página 13, que eu passei. Acho que é a página 13, né? É, página 13. Bora lá, como é que eu faço 70 dividido por 100? Márcio, eu não consigo dividir 70 por 100. Por quê? Porque 70 é menor. E aí eu faço o quê? Eu acrescento um zero, tá até de outra cor aqui, né? Acrescento um zero, já vai ficar 700. Mas se eu mexer aqui, eu tenho que compensar de alguma maneira. Como é que eu compenso? Coloco a vírgula, tá certo? Ó, a vírgula aqui. Como não tem nada antes da vírgula, aí eu coloco um zero. Beleza? Tem muita gente que é acostumada a falar assim, ah, bota um zero e uma vírgula. Mas se eu já tiver no meio da conta e já tiver algum número aqui, eu não preciso acrescentar o zero, tá bom? É só a vírgula. Então eu gosto de falar o contrário. Coloca a vírgula. Como não tem nada, aí você preenche o espaço vazio com zero. Tranquilo até aí, né? Então, 700. Se eu for dividir por 100, o que é que eu quero saber? Se eu for contando de 100 em 100, quantos 100 cabe dentro de 700? Né? Então, no caso, são 7. 7 vezes 100, 700. 700 menos 700, resta 0. Tranquilo? De boas, né? Aqui, por isso, 0,7. Posso passar? Só para relembrar um pouquinho de divisão, tá bom? Detalhezinhos aqui. Márcio. Oi, quem fala? Eu, Davi. Tu pode explicar só mais uma vezinha? Ó, você prefere que eu faça do zero aqui para você entender? Sim. Pronto, bora lá. Ó. Tá certo? Eu posso tentar fazer com outro exemplo, tipo, pode ser o 130 ou 50? Pode ser. Vou fazer aqui com 50 para você ver aqui, ó. Bora lá. Dá para visualizar direitinho nessa cor? Dá ó, sim. Pronto, ó. 50% é 50 dividido por 100, tá certo? É isso aqui, ó. 50%, gente, né, só para lembrar, é 50. Esse por, né, né, dividido, né, 50 dividido por 100, beleza? Aí, bora lá. 50, eu consigo dividir 50 por 100? Eu posso dividir 50 por 100? Não, manualmente não. Por quê? Porque é um valor menor. Eu só posso fazer divisão se esse número que está aqui, né, o dividendo, se ele for maior do que o divisor. Então, eu faço o quê? Eu vou tentar tornar ele, vou burlar isso aqui, tentar tornar ele um número maior. Como é que eu faço isso? Acrescento um zero no final. Virou que número, Davi? Virou 500. Concorda? Isso, concordo. Então, 500 é maior do que 100? Sim. Sim. Então, o que é que eu faço? Para compensar esse zero, eu venho aqui no quociente e coloco uma vírgula. Tranquilo? Coloquei a vírgula. Sim. Como nesse espaço aqui, antes da vírgula, não pode ficar vazio, eu faço o quê? Preencho com zero. O que eu estava falando, né, Davi, sobre a questão de que a gente fala, coloca o zero a vírgula, é que, por exemplo, eu começo minha conta, tá bom? No caso 130, se quiser eu faço 130 também, tá bom? Mesmo procedimento, você vai começar 130, dá para dividir por 100? Dá, cabe uma vez, vai colocar 1, vai sobrar 30, não é isso? Aí o 30 não vai dar para dividir por 100, vou colocar um zero para virar 300. Aí eu vou colocar uma vírgula, eu não coloco zero e vírgula, senão ficaria 10,3. Ficou claro? Então, bora lá. 500, ele cabe, eu estou tentando falar um pouco rápido por causa do tempo, tá bom? Nós temos só 19 minutos. 500, né? Dá para dividir por 100? Dá, porque é um número maior. E aí, o que é a pergunta que eu faço? Se eu for contando de 100 em 100, cabe quantas vezes dentro do 500? Lembrando que não pode passar. Pode ficar um pouquinho menor, mas não pode ultrapassar. 5. 5 vezes 100 dá 500. 500 menos 500, né? É tão bom, né, quando dá assim. Não se acostumem a sempre ter a conta bonitinha. Tem vários momentos que eu vou colocar o número bem quebrado para vocês. Né? Porque eu gosto de dizer assim, no mundo real, dificilmente a gente trabalha com um número bem bonitinho desse jeito. No mundo real, o negócio é tenso, é trash. Então tem muito número quebrado. Eu vou responder a sua pergunta, viu, João Felipe? João Felipe, uma pergunta interessante, né? Se no lugar desse 100 fosse 1000, aí tem um negocinho interessante, só para chamar a atenção de vocês. Davi, ficou claro, Davi, aqui? Sim, ficou. Tá certo? Obrigado. Então, que é forma percentual, e esse 0,5 é o que a gente chama de forma unitária. O Davi fez uma pergunta que foi a seguinte, ó, Márcio, e se fosse, desculpa, ao invés de 1000, tá certo? Só fugindo um pouquinho aqui, que é uma curiosidade, geralmente quando aparece curiosidade dessa daqui, a gente tem que esclarecer, tá bom?
E se fosse 1000, como é que eu faria a conta? Deixa eu mudar a cor aqui para explicar para vocês. Aqui, né, é um negocinho que muita gente se confunde, tá bom? Bora lá. Márcio, 500. Oi? Márcio. Oi. Quem fez essa pergunta não foi eu, não. Foi João Felipe, não? Foi. É porque o senhor falou que seria eu. Ah, perdão, eu me confundo. É normal, acontece nas melhores famílias. Sai pra lá, tosse. Pode nem ter ar de tosse aqui. Bora lá. 500. Coloquei um zero. Coloquei. Concordam? Para esse zero já vou colocar uma vírgula. Um número. O meu dividendo ficou maior do que o meu divisor? Sim ou não? Não. Não ficou. E agora, Márcio, eu faço o quê? Eu fico de cara amarrado, eu fico de braço cruzado? Não. Você vem e coloca um outro zero. Só um minuto, viu, Vinícius? Explico já isso aí, tá certo? É porque há casos e casos. Coloquei o segundo zero. Para esse segundo zero que eu colocar, eu coloco um zero. E aí fica na cabeça de vocês. Toda vida que eu precisar colocar o primeiro zero para aumentar, eu coloco a vírgula. A partir daí, se eu precisar colocar na sequência da conta outros zeros, só um, eu não faço mais nada, porque eu não vou poder colocar mais de uma vírgula. Agora, o que acontece? Se houver necessidade de eu colocar dois zeros seguidos, né, o primeiro eu vou colocar a vírgula, e para o segundo zero, eu coloco um zero aqui. Se no decorrer da conta, né, não precisar de mais, certo? Eu coloco só um zero, vou continuar na conta sem mexer em nada. Agora, se mais lá na frente eu precisar colocar dois zeros de novo, o que eu faço? A cada dois zeros, eu coloco um zero aqui. Ficou claro? No nosso caso aqui, ficaria 0,05. Beleza, João Felipe? Ficou claro para você? E aí tivemos a colaboração do Creio do Gleidson, né, José Gleidson, do Vinícius, do José Gleidson e do Vinícius. Né? Uma outra forma de a gente trabalhar isso aqui é porque inicialmente eu gosto de mostrar para a galera de onde é que saem as cores, depois a gente mostra os bizus. E tem aquele bizu de movimentar a vírgula, né? Ah, movimentar a vírgula tantas casas para a direita, movimentar a vírgula tantas casas para a esquerda. Mas aí são cenas dos próximos capítulos, não gosto de mostrar logo no começo, não. Ficou claro? E aí, o João Felipe, entendeu aí? Procedimento. É um questionamento interessante, porque muita gente não se liga nisso. Podemos passar para frente? João Felipe, tá aí ainda? Vou passar para frente. Ó, um exercício aqui prático, né? Ó, vamos lá. Escrever na forma percentual alguns valores. Como é que eu faço? Tá certo? Tipo, né? Eu quero sair do decimal, tá certo? Anota que aqui tá decimal. E eu quero transformar em percentual. Para sair do decimal para percentual, é só multiplicar por 100. Tá certo? Por que, Márcio, multiplica por 100? Porque quando eu faço isso aqui, ó, quando eu multiplico por 100, certo? Para não alterar o meu valor 0,2, 100 sobre 100. 100 sobre 100 vai dar 20. É a multiplicação, lembrando, né, que tem um aqui embaixo. Multiplicação de frações, de cima com de cima, de baixo com de baixo, sobre 100. E 20 sobre 100 é quanto? 20%. Beleza? Entenderam por que multiplica por 100? Né? Pega o valor unitário, multiplica por 100. Por quê? Esse multiplicando por 100 é a mesma coisa que 100 sobre 100. Né? E aí vira 20%. Esse 0,2 vira 20%. Bem simples, bem tranquilo. Né? E o contrário, como é que eu pego, né? E da forma percentual e trago para forma unitária? É só resolver a fração, só fazer a divisão, que nem eu fiz no momento anterior. Lembrando que esse slide vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo, tá bom? Ainda já, né? Ainda hoje. Assim que acabar a aula, eu disponibilizo no grupo. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Pode passar para frente. Márcio, pode explicar de novo, por favor? Quem perguntou? Foi eu, a Carol. Carol, né? A Carla também. Qual é essa partezinha aqui do verdezinho que eu fiz aqui em cima? Sim. Ó, bora lá, gente. Eu vou fazer com outro número aqui. Deixa eu... Bora lá. Como é que eu transformo 1,3, tá certo? É porque aqui na parte de baixo é o bizu rápido, né? O bizu rápido. Eu tô mostrando aqui nessa parte verde, né? Por que se eu multiplicar por 100 dá certo? Tá bom?
Bora lá. Se eu quiser transformar isso aqui em percentual, eu tenho que ter um divisor 100, né? Embaixo, né? Assim, aquele conceito lá que as meninas leram. Tem que ter um Sim. 100 embaixo, né? Como é que eu faço isso aqui? Para não alterar esse número? 100 sobre 100. Por que mais 100 sobre 100? Porque 100 dividido por 100 é 1. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação, não é isso? Ou seja, se eu pegar isso aqui, multiplicar por isso, é a mesma coisa que eu estar multiplicando por 1. Então, eu não estou mudando a essência do meu 1,3. Eu não estou alterando ele. Eu estou mudando só a cara dele. Mas continua sendo 1,3. Beleza? Isso aí, que eu acho que era isso que não estava claro. Aí aqui nós temos multiplicação de frações, né? Aqui embaixo, como não tem número, é como se tivesse um 1. Multiplicação de frações, como é que eu respondo? De cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. 1,3 vezes 100, aí vem aquilo que o Gleidson falou, né? Posso movimentar a vírgula quantas casas? 1, 2 casas para a direita, vai ficar 130. 1 vezes 100 é quanto? 100. Opa, eu tenho 130 sobre 100. Eu tenho 130 dividido por 100. Então, eu tenho 130, o quê? Por cento. Entenderam? Ó, aqui, ó. Sai daqui e vem para cá. Por isso que esse bizu, multiplica por 100. É muito comum, né? Alguns colegas, professores, só dizerem multiplica por 100, mas não explicam o porquê, tá certo? Eu sou um chato quanto a isso. Eu gosto de mostrar. Às vezes até você já sabe e eu fico, né, dedicando tempo a isso. Porque tem alguns colegas que não conseguem compreender. E quando a gente mostra assim, fica melhor. Tá bom? E aí, Carol, Carla, ficou claro agora? Sim. Pessoal, eu não sei se já deu para reparar que eu falo um pouco rápido às vezes, eu me empolgo. Então, se eu estiver falando um pouco rápido, vocês me avisem que eu maneiro a mão, tá certo? Eu diminuo a velocidade. Tranquilo? Podemos passar para frente? E a forma unitária foi aquilo que eu mostrei no slide anterior, né? É só você pegar, no caso aqui, 20%. 20 dividido por 100, faz a continha, tá bom? E aí você vai chegar no valor unitário. Tranquilo? Vamos passar para frente. Bora lá. Parte interessante, né? Coisa que é muito perguntada, né? Existem várias formas de atrapalhar percentual. Tipo, quanto é 20% de 50? 20% de 50 é o que a gente chama, eu quero saber, a parte do todo. Isso aqui não é obrigado vocês decorarem não, tá bom, gente? É só pra gente ser bem técnico, bem detalhista, explicar que existe alguma diferença em situações. Porque toda a vida a gente que acha assim. Como é que eu vou fazer 20% de 50? Né? 20% é um pouco 0,2. Né? Então, é 0,2 de, ó, o POU. O POU, ele não é uma divisão? O de, matematicamente falando, ele é o quê? Uma multiplicação. Pode ser o xzinho ou pode ser o pontinho de multiplicação. Tá bom? Então, como é que eu faço 20% de 50, gente? É só tirar 20% de 50. 20% vezes 50. 20% é 0,2. Você pode fazer 20 vezes 50. Né? Aqui nós temos duas formas de calcular, tá certo? E aí eu vou pegar uma aula, eu acho que eu vou fazer isso no nivelamento amanhã, aproveitar. Né? Calma, Vinícius, tá certo? 20, vou responder sua pergunta. 20%, não estou entendendo por que está ficando essa lista. 20%, né? 20 sobre 100 vezes 50. O de vira vezes. E é a mesma coisa que eu falei lá no slide anterior, né? De cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembrando que aqui embaixo é como se tivesse um 1. 20 vezes 50, quanto é 2 vezes 5? 10. Tinha quanto zero na conta? 2 zeros sobrando. Então, coloca aqui no final. 1000. Dividido por 100 vezes 1, 100. Fazendo a divisão, por 10 em cima, por 10 embaixo, por 10 em cima, por 10 embaixo. É cortar zero com zero, tá bom? Isso que eu tô falando. E muitas vezes falam para vocês, corta os zero, mas não explica por que corta os zero, tá bom? Então, isso aqui vai dar quanto? Sobrou 10. Então, quanto é 20% de 50? 10. Ou eu posso trabalhar da seguinte forma, né? 20% é a quinta parte. 50 dividido por 5, 10. Beleza? Outra forma de fazer isso, né? É essa daqui, né? 20% é 0,2. 0,2 vezes 50 também vai dar quanto? Vai dar 10. Tá certo? E a outra forma seria o quê? Regra de 3, né? Como seria a regra de 3? Deixa eu ver aqui nesse slide. Aí vamos aqui, ó. A regra de 3.
Se 50 é o todo, 50 é 100%, o valor que eu quero saber é quanto? 20%. Faço meios pelos extremos. Geralmente a gente começa aqui, ó, que tem a variável, tá bom? Se o x estivesse aqui, começava assim. Então, x vezes 100, 100 vezes x. 50 vezes 20, dá 1.000. Esse 100 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Por quê? Porque toda vida que eu estou numa equação e eu passo um elemento de um lado para o outro, ou seja, de um membro para o outro, de um lado para o outro igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a operação, pelo amor de Deus. E aí eu vou fazer até uma pausa dramática aqui. Certo? Eu vou já responder a sua pergunta, tá bom, Gleidson? Eu vou voltar para a sua pergunta. Prenda. Gleidson não, o Vinícius, tá bom? Não esqueci não, Vinícius. Após a pausa dramática, né? Vamos falar um negócio para vocês. Quando passa de um lado para o outro, mais vira menos. Aí a galera né? Aí a pessoa pega um negócio positivo, toda vez que passa de um lado para o outro, pode estar dividindo, sendo uma potência, muda o sinal. Não é isso, né? O mais vira menos é uma consequência dessa regra aqui que vai servir para todo o resto, certo? Anotem. Em uma equação, sempre que eu pego um elemento, né? Um elemento, e troco de membro, passo de um lado para o outro igual, não é mais vira menos. É inverte a operação. O que é inverte a operação? Se de um lado ele está adicionando, que é a operação inversa à adição? Subtração e vice-versa. Se de um lado ele está multiplicando, quando passa para o outro lado, quem é o inverso da multiplicação? Divisão. Se tiver como potência, passa como radiciação, que é uma raiz, né, do mesmo índice. Então, se for elevado ao cubo, elevado a 3, passa como raiz cúbica. Se for elevado a 5, passa como raiz de índice 5. E se for a mesma coisa, se for uma raiz, passa como potência, tá bom? Né? Se você lembrar, se você fixar isso aqui, você não vai precisar decorar mais, vira menos, menos vira mais, multiplica, divide, vira multiplicação, tá certo? É só você, né, na hora, raciocinar quem são as operações inversas. E aí, 1.000 dividido por 100 dá 10. Chegamos ao mesmo resultado. E aí, vamos à pergunta do Vinícius. O Vinícius perguntou o seguinte: Márcio, e se fosse, tá certo? Ao invés de, né, 20% de 50, fosse 20% de 50%. Ora, bolas. É só você pegar a gênese do que é um percentual, Vinícius. Tá certo? Fica atento. Isso aqui é 20 sobre 100. Lembrando que isso aqui é outra coisa, tá bom, pessoal? Essa parte que eu tô fazendo aqui na lateral, né? É a parte, é uma dúvida do Vinícius, tá bom? Aqui no chat que ele chamou. 20 vezes, porque o D vira vezes de 50 sobre 100. Se eu quiser transformar isso em percentual, essa é a sua pergunta, eu acho, né, Vinícius? Aí vai ficar, né? Como é que eu faço conta que tem zero? Eu esqueço os zeros e faço 2 vezes 5. 10. Tinha quanto zero na conta? 1, 2. Só coloco no final. É bom demais fazer conta que tem muito zero no final. E aqui vai dar 1 vezes 1, 1. Tem quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4. Vixe, mas está em percentual não. O que eu faço? Eu posso simplificar, né, por 10 aqui, por 10 aqui. Posso simplificar por 10 aqui, por 10 aqui. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 10 sobre 100. Que é a mesma coisa que 10%. Então, 20% de 50% é quanto? 10%. Ficou claro, Vinícius? Aí, esclarecei sua dúvida? Tranquilos? Show de bola, né? Ah, mas 10%, esse 10% é quanto? Não sei. Eu tenho que saber em cima de qual valor de referência estou trabalhando, tá certo? Esse 10% é 10%. Tá certo? Para eu saber o valor de um percentual, eu tenho que ter um valor de referência. No nosso caso aqui, nosso valor de referência era quanto? 50. Né? Se eu não tiver um valor de referência, ele vai ser só 10%. No caso, 10% de R$70 é quanto? R$7 de desconto ou de acréscimo. Mas também 10% em cima da receita de um banco, sei lá, quanto que um banco faturou durante o trimestre? Né? Não é mais R$7. Vamos supor que o banco faturou 7 bilhões durante o trimestre. Então, esse 10% vai ser o quê? Né? 700 milhões. Tá certo? Ah, entendi, Gleice. Tranquilo. Vamos para frente. Tem um exercíciozinho pronto aqui, né? Como é que eu calculo, tá certo? Mostrando, né? O que eu falei. 20% de 300 é 20 sobre 100 300. Aqui é como se tivesse um 1, né?
Aí fica 20 vezes 300, 6.000. 100 vezes 1, 100. Tá certo? 6.000 dividido por 100, cancelando aqui, ó. Vai dar R$60. A mesma coisa nos demais, tá certo? Ah, mas quando meu percentual vem quebrado, é o mesmo bizu, não tenham medo, tá bom? Eu gosto de colocar exemplo, ó. Deixa aqui que eu gosto de trabalhar com número quebrado, viu? Para colocar medo em vocês, né? Para vocês se acostumarem. Não terem medo, justamente para não terem medo quando aparecer. De boas? Né? E aí vem uma parte interessante, que é quando eu quero trabalhar o contrário. Tipo, né? Ah, eu tive um desconto de R$500, né? Parte pelo todo, né? Ah, eu tive um desconto de R$500 de uma coisa que custava 2.500. Parte divide pelo todo. 500 dividido por 2.500. Vai dar 0,2. Aí aqui eu tenho o quê? Que a gente chama de forma unitária. Como é que eu pego a forma unitária? É só, eu posso fazer ligeiro, né? Forma unitária é só multiplicar por 100. Esse valor apareceu várias vezes. 0,2 vezes 100 vai dar quanto? 20%. Então, 500 representa 20% de 2.500. Alguma dúvida aqui? Essa parte aqui, muita gente se confunde aqui, tá bom? E aí eu vou ver se amanhã, na aula de nivelamento, eu mostro para vocês como é que usa isso aqui pelo celular, tá certo? Vocês usam a calculadora como um auxílio a vocês. Não confunde mais ainda vocês. Tem muita gente que não sabe usar a calculadora. Tranquilo? Aí na regra de 3, né, o contrário. Naquela hora, né, o X, ele estava do lado de cá, ele representa o valor, né? Agora o X é o percentual. Mesma coisa, ó. Agora o X está na outra posição. Eu começo por aqui. 2.500 vezes X, 500 vezes 100. 2.500 que está multiplicando, mudando de lado, que a operação inversa da multiplicação, divisão. Então ele passa dividindo, que deu 20. Lembrando, se esse X aqui, ó, é em por cento, então aqui é 20 o quê? Por cento. Tranquilo? Vocês têm outra aula agora, né, pessoal? Vocês têm outras lives, né? Confere? Tem um exercício, tá bom? Da mesma forma, né? Mostrando, exemplificando como é que faz. E aí, essa aqui são cenas dos próximos capítulos. Agora vocês têm outra live, né? Então, por hoje é só. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Sobre a atividade, não tenham vergonha. Me procurem, né, no privado que eu tento explicar para vocês. Ou então me marquem no grupo, né? @Márcio Lima, né? Lá no grupo que eu respondo para vocês, para mais gente ver a mesma resposta logo. Tá bom? Valeu, galera, né? Bom final de semana. Não esqueça, amanhã a gente tem live de nivelamento, tá bom? São 2 turmas, 1h45, e tem 2 turmas, às 2h30, tá bom? Não lembro agora de cabeça quais são as turmas, mas eu coloco nos grupos reforçando. Tchau, tchau. Até amanhã, viu? Um abraço. Tchau.